capítulo 22. Deus abençoe, irmãos. A nossa leitura, desde o primeiro versículo, capítulo 22 de São Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão prontas, preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, fale conosco mais uma vez. Rogamos sua grande misericórdia. Desça com esta unção do Espírito Santo em nossos corações e ouvidos, para falar e ouvir, todos nós tenhamos a edificação do Espírito Santo. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. O irmão Brana sentiu uma vez de fazer uma reunião em uma igreja que estava fechada. Era uma igreja batista na beira do cemitério, e eles a haviam fechado, e ela já não servia mais como propósito de igreja, mas apenas para receber defunto naquela igreja. E o irmão Brana passou por perto daquela igreja e sentiu que ele tinha que fazer reunião naquela igreja. O irmão foi buscar as chaves. Enquanto esse irmão foi buscar as chaves, que era o irmão Uringit, foi buscar as chaves, ali era usado só para funerais. Mas o irmão Brana, enquanto o irmão Uringit foi buscar a chave, fez uma oração. Ele se assentou nos degraus, orou desta maneira: Pai Celestial, se este é o lugar onde tu queres que eu esteja, permita que as portas se abram.
Assim o permitiu o Senhor, e anunciaram um culto. Mas não tardou muito em dar-se conta que teria bastante dificuldade, devido às igrejas daquele lugar haverem ensinado as pessoas contra a cura divina. E ele ia fazer um trabalho de cura divina, mas as igrejas ensinavam contra a cura divina. A mensagem me veio quando eu li isso aqui. O primeiro homem a quem o irmão Branco convidou, lhe disse: estamos muito ocupados para assistir esses avivamentos. Estamos muito ocupados. Quem sabe alguém que está me ouvindo está muito ocupado para assistir nossos cultos. Espera um pouquinho para você ver o que acontece com gente ocupada com as coisas do mundo e não se ocupa com as coisas de Deus. Estamos muito ocupados para assistir esses avivamentos. Nós criamos galinhas e não temos tempo para isso. Não temos tempo para ir na igreja. Criamos galinha, criamos porco. E vai pondo coisa que você está fazendo aí. E nós não temos tempo para culto, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para a escola dominical. Nós criamos coisas. Não dá para ir no seu avivamento, não. No entanto, pouco depois, este homem morreu. Assim sendo, tão pouco pôde continuar criando galinha. Acabou. Já não criava galinha mais. Aqueles que são convidados e rejeitam o convite. Eles rejeitam o convite porque eles têm ocupação. A maioria das vezes a pessoa rejeita o convite, a palavra da hora, é porque eles têm ocupação. Não, eu devo fazer isso na minha igreja tal, e qual, e não dá para assistir esses avivamentos de Brana, não, profeta, não, eu tenho que fazer, eu tenho ocupação. Então, não dá valor ao convite, porque tudo fora, irmãos, tudo fora das escrituras que estão se cumprindo hoje, tudo fora, é criar galinha, criar porco, cavalo, essas coisas assim. Tudo fora da mensagem. O chamado, vem assistir aqui o culto, que tem uma mensagem pura, que Deus abriu selos para nós. Você não quer fazer festa conosco? Nós somos como aquela mulher que perdeu uma dracma. Ela não perdeu 9 dracmas, ela perdeu uma dracma. E nós achamos a dracma perdida. É por isso que nós convidamos todos os crentes de toda a denominação: vem fazer festa comigo. Eu achei a dracma perdida. Eles dizem: não, mas eu não perdi nada. Eles perderam foi tudo, eles não têm nem dracma. Ficou só o arco na cabeça. Só o arco. Não sei se era chamado de diadema, né? E depois era colocado aquelas pedras, que eram as dracmas, as virtudes da mulher, que são as virtudes da igreja. Mas eles não têm essas virtudes. E você pode chamá-los à festa, chamá-los a um culto. Eles têm ocupação. Eles têm o que fazer. E tem uns que ainda estão esperando arrebatamento em casa. Mas é tão triste isso. Nem os que vão na igreja não vão tudo no arrebatamento. Já pensou bem os que ficam em casa? Eles deveriam despertar. Deveriam despertar, irmãos. Nem todos que vêm à igreja servir a festa do dia. A festa que o Senhor Jesus convidou. Isso daqui Jesus não falou à toa, ele falou exatamente de uma forma simbólica, de algo que vai acontecer. E ele sabia que os judeus não receberiam aquele convite. Ele sabia. Ele deu essa parábola das bodas, Mateus 22. E quando eu li isso daqui, então me veio. A pregação veio algo que falou para mim assim, Mateus 22.
Eu não sabia onde estava. Assim, Mateus 22. Tem que ser lá mesmo, 22. Mateus 22. É que eu comecei a grifar. Que eu tinha grifado, mas era Lucas. Mas eu veio Mateus 22. Essas coisas não é à toa. Deus, com maior simplicidade, está convidando as pessoas. A nossa palavra hoje será exatamente sobre isso. Os convidados não eram dignos. Os convidados. Quando você vai fazer uma festa, você não pode mandar o convite naquela semana, um dia antes. Entende? Você não pode mandar o convite para as pessoas em cima. Hoje eu vou fazer uma festa e seria bom você vir aqui, manda um convite para ele. Bom, ele não teve tempo de preparar, não dá tempo para comprar presente, para ganhar dinheiro, para comprar o presente. Quando você vai a uma festa, todo mundo gosta de levar um presente. Todo mundo quer levar um presente. Então, precisa de ser convidado antes. Deus não faz convite em cima da hora. Deus não faz. O convite de Deus, irmãos, me veio isso daí, o convite de Deus começou no tempo de Lutero. Chamou os luteranos e disse, vem para as minhas bodas. Aí os luteranos foram convidados. Olha bem, foram convidados. Depois Deus passou com os wesleyanos e diz, olha, vocês vão para minhas bodas também. Falou? É um prazer ter vocês na minha festa. A festa nupcial, o meu filho vai casar com a noiva do último dia. Então, vocês já são convidados, luteranos, wesleyanos. Aí, por último, Deus passou aos pentecostais e diz, olha, o meu filho vai casar e eu quero que vocês vão nesta festa, nas bodas do meu filho. E bodas é matrimônio, casamento. Então, falou pentecostais, tudo bem, então somos convidados. Vocês são convidados para ir no casamento. Certo? Vocês são convidados para ir ao casamento. Agora, irmãos, olha para vocês verem, o convite foi feito. O convite foi feito. Deus convidou todos. Convidou luteranos, wesleyanos e pentecostais. Fecha aquela porta, por favor, que ela vai bater. Ele convidou a todos. O problema está que as pessoas não valorizam o convite. Elas não valorizam o convite. Mas Deus convidou. Agora, Deus convidou a tempo, porque não é em cima do casamento. Já pensou bem, no dia da festa, alguém chegar lá na sua casa, diz, o meu filho vai casar hoje, vai lá na festa. Mas aí você sabe, o comércio está fechado, não dá para comprar presente. É tão ruim numa festa não levar nada. Aí você poderia até dizer, não teve tempo de me preparar, de comprar roupa, para poder ir nessa festa. Mas Deus não, Deus já 500 anos, faz 500 anos que Ele está convidando. 500 anos que Ele veio convidando. Começou com Lutero, Wesley e pentecostais. Os pentecostais não eram o filho, os pentecostais eram a casca. O filho tinha que sair dali. Entende? E chegar nos pentecostais, disseram, vocês são convidados, eu sinto muito prazer, fico muito orgulhoso de ter vocês na festa de casamento do meu filho, nas bodas do meu filho. E os pentecostais falaram línguas, profetizaram, curaram enfermos, expulsaram demônios. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos nas bodas desse casamento, nós vamos para este matrimônio, nós fomos convidados e nós vamos, irmãos. Mas aí chegou o dia da festa. Chegou o dia da festa. E disse, tudo já pronto. Vinde às bodas. Vinde às bodas. Quer dizer, aí chegou o dia. Aí chegou a mensagem do profeta. Chegou o dia.
E claramente é a hora da festa. É a hora das bodas. É a hora do casamento. Vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso. Por que não fazem caso? Eles não fazem caso porque eles têm outra coisa. Eles não fazem caso porque eles têm outros compromissos. Eles não fazem caso porque eles foram convidados, mas não importa com aquilo, eles pensaram que era diferente. Eles pensaram que era diferente. Mas quando eles viram, mas o casamento, mas tem que ter um profeta nesse casamento? Tem que ter um profeta. Porque é ele que faz esse casamento para depois ir para a festa. Nós pensávamos que nós ia comer salgado já agora. Nós pensávamos que ia fazer festa, comer salgadinho agora. Não, agora vocês foram convidados para vir à cerimônia de casamento. A festa é depois da cerimônia. E aqui está a cerimônia de casamento, é quando Deus manda um profeta. E eles não dão crédito àquilo. Eles não dão valor. Não fazem caso, como a Bíblia diz. Não fazendo caso, foram um para o seu campo. Alguém poderia, por que fulano não veio? Eles estão ocupados lá no campo deles. O campo denominacional. O campo deles, no campo de evangelização. Até no campo de cura divina. No campo da pregação. Eles estão ocupados no campo. Outro, para o seu tráfico. Está muito ocupado no seu comércio, andando para lá e para cá. Eles têm muita ocupação que não dá para deixar aquela ocupação para assistir um culto. Não dá para deixar a ocupação e assistir um culto. Eles têm muita ocupação. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Na verdade, cada profeta de Deus foi morto antes que o filho chegasse. Cada profeta que chegou, eles procuravam apedrejar, matar. O que eles podiam fazer, eles faziam. Isto era um povo que sabia o que era profeta. Os judeus sabiam o que era profeta. E assim mesmo eles rejeitaram. Pensa bem os gentios que não sabem nada de profeta. Você sabe que gentio não conhece nada de profeta? Gentio não sabe. Irmãos, os gentios foi tratado com eles depois do Calvário. Porque até ali, no Calvário, Jesus estava tratando com os judeus. Veio para o que era seus. Os seus não receberam. São João 1, 11 e 12. Mas todos quantos o conheceram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus, judeus. Os judeus não receberam. Os judeus sabiam de profeta. Mas quando veio Jesus, eles não conheceram. Deixaram Jesus de lado. Então, os gentios começaram a receber um tratamento do Calvário para cá. Porque os gentios receberam o Calvário, que os judeus rejeitaram. O sacrifício de Cristo, que era para os judeus rejeitaram. Então, Deus passou esse sacrifício para os gentios. O gentio, pela Bíblia, não era povo. O gentio, pela Bíblia, era idólatra. O gentio, pela Bíblia, era depravado. Quando Paulo falava, ele mostrava que não era para o povo andar como os gentios, porque era um povo depravado. Aí Deus passou para os gentios e deixou os judeus que conheciam a lei, que sabia sobre Moisés, que sabia sobre Abraão. Deus deixou eles para trás e começa a tratar com um povo que não era povo. E Deus já havia falado, eu vou pôr vocês em ciúme com um povo que não é povo. E o povo que não era povo, eram os gentios, era conhecido como gentes. Cada um designava o seu nome, mas os gentios, por ser depravado, eram gentes apenas. Eram os gentios, as gentes. Mas quando falava em judeu, falava num povo crente, falava num povo que cria num só Deus.
Falava num povo que esperava o Messias. Quando falava em samaritano, falava num médio judeu e gentil. Ele também cria no Messias, o samaritano. Ele esperava. Mas o gentil, ele não esperava ninguém. O gentil estava destituído. E Deus veio e disse: eu vou tomar esse povo, porque aquele que era povo, que foi convidado, rejeitou o convite. Rejeitou, tem muita ocupação. E não pensa, gentios, que vocês não estão do mesmo jeito hoje. O povo tem muita ocupação. Está ocupado no campo, está ocupado no tráfico. Não posso ir a este culto, não posso parar para ouvir mensagem profética, não creio em profeta. Exatamente isto. É o que dizem, mas eles foram convidados. Mas quando chega a hora do casamento, eles não vêm. Eles não vêm. Eles não dão valor ao convite. É o que nós lemos aqui. Não fazem caso. Se ele soubesse claramente que o casamento está sendo realizado com esta mensagem, e que outra mensagem não casa a noiva com Cristo, nenhuma outra mensagem pode fazer casamento, é a mensagem do sétimo anjo, do Filho do Homem, como o próprio irmão Brana disse, que era o Filho do Homem que fazia o casamento da noiva com a palavra. Você sabe, por isso a moça, ela está casada com o rapaz, quando eles dão a palavra um para o outro. Está casado. Mas eles já fizeram o casamento? Não, mas estão casados. Nós já subimos? Não, mas já estamos casados. Pela palavra. Entende? Esse é o casamento que o Filho do Homem vem fazer. Ele vem casar-nos com a palavra. Ele não pode fazer nosso casamento com um credo, com a tradição. Ele casa-nos com a palavra. É o casamento que o Filho de Deus depois vai vir para buscar essa noiva. Mas o Filho do Homem primeiro faz o casamento. O Filho do Homem é um profeta, é o precursor do Filho de Deus. O Filho do Homem é o precursor do Filho de Deus. O Filho do Homem é um profeta. O Filho de Deus é o próprio Cristo, quem vem buscar sua igreja. A igreja não é esposa do profeta, ela é esposa do Senhor Jesus. Mas um profeta é o único que pode preparar o povo para o casamento. Eu queria que o irmão Norivão, o irmão Cláudio, visse para mim o versículo aí do tempo de João Batista. Que João Batista falou sobre isso, sobre o casamento. Ele diz que ele se alegrava. Vê se vocês acham aí. Eu me veio aqui agora. E vocês que vão ser ocupados agora de fazer isso. Só os dois. Os demais podem continuar prestando atenção aqui, que a gente vai prosseguir. Quem sabe vocês encontram isto. Mas foi João Batista que estava falando sobre esse casamento também. Mas nessa hora final, para essas bodas, que é o casamento, primeiro é dado a palavra: me casarei contigo, eu venho te buscar. Como aquele filho do dono dos ranchos lá de Chicago falou para a mocinha. As outras primas dela não sabiam não, mas ele já exausto com tudo aquilo, toda aquela festa que ele corre, e ele à procura de uma esposa. Aí ele foi lá para a beira do curral, e aquela mocinha andrajosa foi lá para jogar umas águas sujas, que ela estava lavando ali dentro as louças, e foi lá jogar uma água suja. E quando ela viu o filho do dono dos ranchos, ela baixou a cabeça, vergonhosa, jogou a água por ali, e o rapaz disse: moça, ela deu uma parada, olhou nele: como que um homem desse vai conversar comigo? Eu sou a empregada dessa casa, eu sou a prima órfã desse lar, eu não vou nem na festa. Por quê? Porque eu não tenho roupa.
Eu só fico trabalhando aqui. Mas naquela hora, o filho do dono dos ranchos em Chicago disse: você sabe o motivo pelo qual eu vim aqui? Ela, muito vergonhosa, não é aquela que já queria pular no pescoço dele, não. Porque tem uns que a pergunta, ela já quer casar logo, já avança no rapaz. Não, ela muito vergonhosa, cabisbaixa, ela dizia: não, ele diz, eu vim buscar uma esposa e você me agradou muito. Tenho encontrado em você o que eu vim buscar, o que eu desejo. Você prepara, porque daqui a 1 ano eu venho te buscar. E Deus tem feito a mesma coisa conosco. Prepara, porque eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar. Mas quem? Por que não as primas que estão fazendo festa? Por que não as primas que estão em toda a denominação? São primas. Por que uma órfã? Por que uma rejeitada? Por que uma que não está na festa denominacional? Porque ali Deus encontrou o caráter. Ali recebeu amavelmente o enviado de Deus. Porque primeiro tem que se receber um profeta. O povo não entende isso, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que explicar isso para você. É hora, é tempo das bodas, gente. É tempo, e aqui está o convite, vamos para as bodas. Bom, já convidou faz muito tempo, já que eles não prestam atenção. Eles não fazem caso. De maneira alguma, eles não fazem caso, mesmo tendo um convite adiantado, eles não fazem caso de maneira alguma. Que hora, que tempo que nós estamos vivendo. Encontrou direitinho? Deixa eu ver direitinho aqui. 3:29, São João, vou deixar para você ler. Leia, abre o microfone, por favor. Vamos aqui, para ver com respeito esposo e esposa, profeta, que veio primeiro precursando a primeira vinda, e você vê agora um profeta precursando a segunda vinda do Senhor Jesus. Na primeira vinda não era tanto que é o esposo, mas olha o que João, o Batista, disse: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está, o meu gozo está cumprido. Amém. Vocês veem? Então, o que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo é o profeta. Era João Batista. O amigo do esposo é o William Branham. É o amigo do esposo hoje. Entende? Lá teve um amigo. João Batista foi o amigo. Ele se alegrou muito mais. O Elias desta era se alegrou quando pregou esta mensagem, quando abriu os selos que traz a vestimenta correta para a igreja. A mensagem dos selos traz tudo, toda a vestimenta, ornamento, natureza, tudo para a noiva. Está claramente ali para todos nós. Quando abriu aquilo ali para o 7º anjo, o amigo do esposo, William Branham não é o esposo, William Branham é amigo do esposo. O esposo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, mas o amigo vê o esposo e alegra também. Ele vê o esposo como o esposo revelado na Bíblia, o esposo revelado nos 7 selos, o esposo revelado na palavra. O amigo vê aquilo e se alegra. Quando a esposa também vê, ela tem que alegrar. Isso tem que estar no coração dela. Tem mais um. 28 aqui, pastor, ele completa mais ainda, certo? Vós mesmos sois testemunhas de que diz: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Amém. Eu não sou o Cristo, sou enviado. William Branham também não é o Cristo, mas é o enviado. Você entende? Tem gente que põe o William Branham como Jesus Cristo. Está errado. O William Branham é o William Branham. Ele apenas é o amigo do esposo. Ele vem como o enviado para poder preparar o povo para este arrebatamento. João Batista veio precursando o caminho do Senhor, conforme diz
Malaquias 3, preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Agora precisava, é o próprio Deus que veio na terra, era Emanuel. Mas Malaquias 3 diz que ele viria preparando o caminho do Senhor. Mas o Senhor o Senhor precisou de um profeta para preparar o caminho. Por quê? Porque Deus não anda no caminho denominacional. Deus não anda no caminho daquele zelote. Deus não anda no caminho dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos. Aquilo não era caminho para Deus pisar. Aí João Batista veio e preparou o caminho, aí Deus veio e pisou naquele caminho. Ele preparou o caminho do Senhor. É fácil ver isso, gente. Um profeta preparando o caminho para o Senhor andar. E agora é um profeta preparando uma noiva. É um profeta. Eu tenho que passar agora para as virgens, para as 10 virgens, parábola das 10 virgens, 25 de São Mateus, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Olha para vocês verem, isso daqui, agora, irmãos, este convite final, esta hora final, eis aí. Aí vem o esposo. Quer dizer, não podia dizer, aí vem o esposo, com Lutero, com Wesley. Não podia dizer com os pentecostais. Eles não tinham a mensagem para dizer, aí vem o esposo. Porque Deus não usa a denominação para falar para ele vir. Ele usa um profeta. Sempre foi. Ele usou João Batista para abrir e ele usa o Elias, William Branham, para fechar. Aqui acabou. Fecha o período gentílico. Fecha o período gentílico, mas tem que ser através de um profeta. Ouviu à meia-noite, quando o irmão Branham estava pregando, dizendo, aí vem, irmão Branham estava pregando, Elias estava pregando, aí vem, nas 7 trombetas, na festa das trombetas, ele diz, eu esqueço o parágrafo, ele diz, aí vem o esposo, eis aí o esposo. Ele está dizendo, eis aí o esposo, não mais o noivo, eis aí o esposo, porque esse período de noivado passou, o período de namoro com Lutero, esse período de noivado com os pentecostais, Lutero, Wesley, pentecostais, o noivado, agora é tempo do casamento. Tempo do casamento. O casamento não é feito com mensagem denominacional. Deus precisa, como ele precisou de um profeta preparar o caminho do Senhor, Malaquias 3, para que ele entrasse a seu templo, e aqui vem o último profeta para os gentios. Último profeta, Malaquias 4, e converterá o coração dos filhos de hoje aos pais pentecostais, para poder ter o mesmo Espírito Santo que esteve com os apóstolos para estar conosco. O mesmo Espírito Santo, não apenas língua estranha, o mesmo Espírito Santo para viver essa palavra, para poder casar com Cristo, que é a palavra. Amém? Então aqui está. Havia aquelas 10 virgens, e 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas porque não tinham o Espírito Santo, não tinham azeite. E não ter o azeite, as pessoas pensam que azeite é falar língua estranha. Meu Deus, como os pentecostais estão enganados. Mas como Eva concebeu da serpente e diz, alcancei do Senhor um varão, os pentecostais têm língua estranha apenas. Língua estranha apenas. E diz, é o Espírito Santo. Estão enganados. Não é o Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Se você for em 1 Coríntios 12, você vai encontrar que o dom de língua é o penúltimo dom do Espírito Santo. Penúltimo dom do Espírito Santo. Exatamente, o penúltimo dom, os pentecostais tomaram como evidência. Quem fala língua tem o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. É apenas um dom do Espírito Santo, como a fé, o dom de curar, de milagres, é um dom do Espírito Santo. Nós estamos falando do azeite, que não é os dons, não são os dons. O azeite é o próprio
Espírito Santo. É o azeite. E as virgens nécias, elas não têm o azeite. Por quê? Porque elas tiveram apenas a lamparina. As virgens nécias, elas tiveram apenas a lamparina. Se vocês verem aquilo ali, ó, olha lá, o candelabro era como uma lamparina que o povo conhece. Uma lamparina tem um pavio só, mas aquilo ali é um candelabro com 7 pavios. E a denominação, ela chegou, vamos dizer aqui, ela chegou a formar apenas o formato da lamparina. Mas ela não tem nada dentro. Ela não tem o azeite lá dentro. O azeite é exatamente a mensagem do dia. Não tem jeito de ter azeite antes. Você precisa ter azeite naquela última hora. Você tem que saber que tem que ter azeite dentro dessa lamparina. E você fica vazio porque só falou língua estranha. Não é azeite. Curar enfermos não é azeite. Expulsar demônio não é azeite. Ter o dom da palavra como nós temos para pregar não é azeite. Não é o Espírito Santo. É um dom apenas, gente. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo vivendo dentro de mim, dentro de você. É Ele próprio vivendo dentro de nós. Isto é o que é o Espírito Santo. É Deus em mim, Deus em você. O Espírito Santo é nosso advogado. Quantas coisas o Espírito Santo é. Agora, as virgens nécias, escute bem, elas não tiveram azeite. Chega a hora, e a hora é agora. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olhe para vocês verem que elas tinham lâmpadas. Prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ó, irmãos, todo mundo tem que ver. E se a pessoa for uma verdadeira pessoa pentecostal, lá entre os pentecostais, eles vão ter que notar que a luz pentecostal deles já apagaram. Dá-nos do vosso azeite. Quer dizer, vem a outra mensagem aí, porque essa já não está tendo valia mais. Não tem valia. Por quê? A mensagem pentecostal, no início, ela dava força para as mulheres pôr roupa, ela dava força para as mulheres não cortar o cabelo, ela dava força para os homens não trair suas esposas. A mensagem pentecostal dava força para o povo viver orando, só preocupado com as coisas de Deus, largava tudo para trás, mas ficava em busca das coisas de Deus. Hoje não, eles vão atrás das coisas naturais e deixam as coisas de Deus. A mensagem perdeu valia para eles. Eles não dão valor à mensagem que veio agora, porque a deles já acabou. Ela já não tem substância mais. A mensagem luterana não tem substância mais. A wesleyana, santificação, não tem substância mais. A pentecostal não tem substância mais. Já perdeu a força. As pessoas já não vivem mais o que diz a Bíblia, porque a mensagem deles perdeu a força. Quando você toma uma mensagem que ela é o poder de Deus naquele dia que você vive, ela te capacita para a moral, ela te capacita para vestir, ela te capacita para andar, ela te capacita para viver. Essa mensagem, ela te dá força. Mas quando o alimento perde a substância, os crentes ficam tudo anêmico, espiritualmente. Ficam todos anêmicos. Por isso, crentes mesmo do tabernáculo, que não recebem o Espírito Santo, eles estão todos anêmicos, em casa. Não dá para mim na igreja. Uma hora eu estou cansado, outra hora eu tenho esse problema, eu tenho que cuidar do porco, eu tenho que cuidar da vaca, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que vender isso, vender aquilo, eu tenho que comprar aquilo outro, e não tem tempo. Falta do azeite. O azeite te dá vontade das coisas de Deus e deixa as coisas do mundo em segundo, terceiro lugar, mas Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Você tem que sentir isso. Você tem que levantar, a primeira coisa é pensar em Deus. Acordou, é Deus na mente, Deus no coração, e vai para o trabalho, é Deus na mente, Deus no coração, Deus nos lábios. Você anda o dia inteiro, é Deus com você. Você não tem que se preocupar. Deus está aqui. Mas tem uma hora para eu me reunir, como diz o profeta,
Se Deus está de fato no seu coração, você não aguenta ver essas portas abrirem para você entrar em companheirismo com seus irmãos no Senhor. Mas tem crente que se a porta fechar é melhor para ele. Ah, não tem culto? Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Na verdade, foi bom, rapaz, não tem culto, né? Ah, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu já não ia mesmo. Ao invés deles achar ruim porque não tem culto, eles acham bom. Acha bom. A nossa carne é um problema. Ela não gosta de oração. A nossa carne não gosta de vir à igreja. A nossa carne não gosta de obedecer à palavra, de ser subjugada. Porque a carne tem que ser subjugada. Ela é subjugada pela palavra. Essa carne é subjugada pela palavra. Esse corpo aqui tem que saber que eu tenho um maior dentro dele, que governa ele. Essa carne minha, essa natureza minha, tem que saber que existe alguém dentro dessa carne que manda na carne, que domina a carne. E é o Espírito Santo, é o azeite que está lá dentro. Domina. Então, elas pediram, dá-nos um pouquinho do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ainda não apagaram não, viu, irmãos? Mas se apagam, se apagam. Mas se você já viu a coisa dura, quando a lâmpada está apagando, não tem azeite. Eles primeiro usavam querosene, né? O povo daqui usa querosene, mas o povo hebreu usava azeite. Usa azeite. Mas nós aqui, qualquer coisa parece que está servindo, até óleo queimado. Põe na lamparina, até óleo queimado. Até óleo queimado eles põem, diz que funciona, que vale a pena. Põe querosene, tudo bem. Mas por isso Deus já vem desde o Velho Testamento tratando através do povo judeu, porque eles usam o azeite. Usando azeite para isso aí. Perdura mais a chama. Perdura mais a chama. E Deus chegou um tempo que diz, olha, eu não quero um crente apenas com esta chama. Eu não quero. Eu quero um crente na minha presença, que era atrás do véu, na glória da Shekinah, que era superior ao azeite na lâmpada apenas. Era superior. Era a presença contínua do Senhor atrás do véu. E hoje é o lugar de cada verdadeiro crente. Não é ficar aqui na justificação, na santificação, com essa lamparininha que daqui a pouco começa a apagar e cria um caroço na ponta do pavio, e de vez em quando tem que puxar o pavio, aparar o pavio. Não, você tem que entrar atrás do véu. Receber a palavra do dia é entrar atrás do véu, se esconder do mundo, se esconder de parente. Pastor, eu tenho feito isso quando eu vejo parente. Não, não é isso não. Eu faço se esconder de parente, é quando eu vejo um parente que vem, eu fecho a porta. Não, não é isso não. Não, não é isso não. Pode abrir a porta, pode aceitar o parente, pode aceitar. É esconder daquilo que Ló tinha. Abraão escondia daquilo lá na montanha. A aparência do mundo. Tem que se esconder de tudo isto. Irmãos, mas as virgens nessas não conseguem. E essas daqui, elas foram convidadas. Você tem que ver que isso daqui foram as que foram convidadas para ir ao casamento. Foram convidadas. Mas é nécia, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Porque tem gente que vende. Tem gente que vende. Infelizmente existe isso. Tem pregador que põe a mão na cabeça dos outros. O pregador fala língua estranha e fala para o indivíduo. Fala, vai falando, me acompanha, me acompanha, me acompanha. O que é isso? Isso é falsidade. Isso é hipocrisia. A pessoa recebe o Espírito Santo sem mecanismo humano. Sem mecanismo humano. Isso há quase 30 anos atrás, eu ouvi um pregador fazer isso. Há 30 anos atrás. E hoje eles estão em muitos fazendo isso. Põe a mão na cabeça do indivíduo e diz, fala comigo, glória, 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 glória. E ele vai, daqui a pouco enrola a língua. Outro fala, aleluia, aleluia, vai falando, aleluia. Pronto, recebeu o Espírito Santo. Que é isso, rapaz? Chamar isso de Espírito Santo é uma blasfêmia. O Espírito Santo muda a sua vida. O Espírito Santo não copia dos outros. O Espírito Santo tem sabedoria com fartura. Você não tem que ensinar alguém a receber o Espírito Santo. Você apenas tem que orar por ele. O Espírito Santo desce. Pedro foi lá e orou por eles e o Espírito Santo desceu.
É assim que se faz. Ora por eles. O Espírito Santo desce, eles mudam de vida. As mulheres colocam a roupa, para de cortar cabelo, vive uma vida decente. O homem é fiel à sua esposa, vive com seus negócios corretos, ama a Deus sobre todas as coisas, está cheio de Deus, ama as coisas de Deus ao ponto de não perder a reunião, luta de toda forma, mas eu quero estar ouvindo a palavra de Deus, não quero estar enrolado com negócios desta vida. Não é por isso que você vai largar de trabalhar também. É outra parte errada. Você tem que trabalhar para comer. Precisa trabalhar. Agora, quando você começa a trabalhar tanto, que o seu trabalho te enrola e você perde as coisas espirituais, você tem que ver que esse trabalho não é de Deus. Alguém diz, oh, Deus me arrumou um serviço. Deus me arrumou um serviço. Que bênção. A mulher diz, Deus me arrumou um serviço. Onde você vai trabalhar? Eu vou trabalhar numa cozinha. Lá não vai ninguém, só vai o chefe e o dono. Foi Deus que preparou? Foi Deus que preparou? Deus não prepara um serviço desse para uma mulher, não. Prepara para um homem. E vê se eles querem um homem lá. Põe um homem na cozinha. Põe um homem nessa cozinha. Porque uma mulher, a qualquer hora, alguém vai falar uma palavra indevida para ela. Porque é um lugar privado. Está vendo que não tem ninguém? Não é lugar de mulher trabalhar. Não é lugar. A gente fica despertando os outros, mas acontece a vida inteira. Eu prego, e a coisa está acontecendo diante dos meus olhos. Está acontecendo. E crente que escuta faz a mesma coisa. Eu te garanto, nenhum irmão, nenhuma irmã que acontece essas coisas erradas com eles nunca vieram a mim perguntar, pastor, o que o senhor acha desse emprego? Quem sabe que eu vou falar não? Vou falar, não foi Deus que preparou, não. Se você quiser comer a comida que o diabo está arrumando por aí, você vai porque vai te dar um mau caráter. Você não pensa que foi Deus, não. Não pensa que é Deus. Nós temos visto isso aqui. Mas as pessoas não vêm, eles não querem conselho. Eles não querem conselho. Eles querem, não, nós estamos precisando de ganhar o pão. Precisa de ganhar o pão, faz negócio errado, tapeia os outros, faz de tudo. Eu preciso ganhar pão. Isso não é ganhar pão, rapaz, isso é roubar. É roubar. Ganhar pão é como Deus falou, com o suor do seu rosto. Você vai comer o pão de cada dia. O seu suor. É suado. É suado. E por isso o irmão Brana diz que 40 minutos de pregação equivale a 8 horas de serviço braçal. O irmão Brana sabia o que era isso. Ele dizia que equivale a 8 horas de serviço braçal, 40 minutos de pregação. Mas o outro diz, o pregador não faz nada, vive à toa. E ele que trabalha no escritório o dia inteiro também não faz nada, fica só de parado, ó, né? E acha que está fazendo. A outra também trabalha no escritório, acha que eu trabalhei o dia inteiro, mas estou tão cansado. Mas eles não sabem o que equivale a esses 40 minutos, uma hora de pregação para a igreja, dentro de uma pregação honesta, sincera, que possa mexer com o seu coração, você ser trabalhado pelo Espírito Santo. Saber que é o Espírito Santo que está dominando, não para trazer um farisaísmo sobre o povo, mas trazer a liberdade do Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo tem liberdade, o Espírito Santo dá liberdade. Você pode fazer o que você quiser quando você recebe o Espírito Santo, porque você não fará nada errado. Como pode fazer errado se o Espírito Santo está lá? Então, tem uns que estão aí, que o profeta diz na mensagem do sinal, eles tentam colocar o Espírito Santo até sobre um lobo. É mesmo. Você precisa de receber o Espírito Santo. Vem cá, vai falando, aleluia, aleluia, aleluia. Pronto. Eu creio na língua estranha, Deus sabe que eu creio. Eu creio em língua estranha. A Bíblia diz, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E a Bíblia mesmo relata, o que é em parte? Ele diz línguas, profecia, ciência. Em parte, isso é aniquilado, porque vem o que é perfeito. O que é perfeito? A palavra. Dom não é a palavra, gente. Dom não é a palavra. O dom é uma parte da palavra. A palavra é como você diz, eu tenho o Espírito Santo, porque tem a palavra. A palavra é Deus. A palavra não é uma parte de Deus. A palavra é Deus. Mas eles querem ficar com a parte. E com a parte eles pulam para lá, pulam para cá, e falam língua estranha, e cura enfermos, expulsa demônios, dizem, irmãos, eu tenho, aleluia, eu já recebi, glória a Deus.
Aí você mostra Atos 2,38 para eles. Não, isso aí não, isso aí foi para os dias de Pedro lá, não tem nada a ver conosco não. Mas você não crê em Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É assim, ele cura. Não, para batismo também ele é o mesmo. Não, para batismo não. Não. Você não crê que ele é o mesmo. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então você tem que crer que hoje ele é profeta. O Espírito Santo é profeta. Não, hoje não tem profeta não. Pronto. Esse indivíduo nunca teve o Espírito Santo, gente. Ele pode ter um dom de língua, dom de palavra, pode ter o dom de sabedoria, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o azeite está na mensagem do dia. Você tem que ter pelo menos, você tem que ser o receptáculo para poder receber o Espírito Santo. Tem que ter o receptáculo, a vasilha própria para poder receber o Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Aí é a hora que o esposo chega. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Vai chegar a hora, meu irmão, minha irmã, dessa porta fechada. Noé entrou dentro da arca, fechou a porta. Ele fechou por dentro, Deus selou por fora. Mas a porta fechada ficou 7 dias sem juízo, sem chuva. Porta fechada. E o Senhor Jesus diz assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. A porta fecha, nós estamos por dentro da arca, que é a mensagem do dia, estamos dentro, porta fechada, Deus sela por fora, e ainda tem um período sem juízo, e apenas conosco quietinho lá dentro. E aí é a hora do povo ficar pensando lá dentro. Perguntava o filho para Noé: papai, Deus falou mesmo que vai chover? Falou, filho, pode ficar sossegado. A nora vinha: mas meu sogro, vai chover mesmo? Olha como que está quente, um calorão aqui dentro. Não, fique quieto, porque Deus falou, isso vai acontecer. É a hora que nós estamos vivendo. É a hora que um pergunta para o outro: mas será que vai dar o arrebatamento logo mesmo? Vai dar, é assim diz o Senhor. Paulo falou, Jesus Cristo confirmou, através do Elias nesta era, tudo está confirmado. Tem hora, irmãos, tem hora, isso é terrível. Mas a porta pode já estar fechada, e o povo daqui a pouco com a vontade de entrar e não tem jeito mais. Quando você está vendo, meu irmão, que a mensagem é boa, ela é gostosa, mas você não tem jeito de entrar, parece que você não acha a porta da arca mais, eu já começava a desconfiar. Se eu fosse você, do lado de fora da arca, sem batizar ainda. Batismo é o primeiro passo. Com o primeiro passo do batismo em nome de Jesus Cristo, você entra dentro da arca. Com o primeiro passo, você já entra. Ali você santifica. Ali você recebeu as promessas dentro da arca e fica aguardando agora a sua saída. O juízo que cai matando o povo dos dias de Noé foi o mesmo juízo que levantou a arca. Foi o mesmo juízo que levantou a arca. Aquele juízo que descia sobre o povo, matava o povo, aquele juízo serviu para levantar a arca. Era água. O povo precisa perceber isso. Por isso a espada de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Se você vê a mensagem, crê na mensagem, ela te corta e te dá vida. Se você ignora, se você rejeita o convite de Deus, porque você tem que tratar disso, tratar daquilo. Meu Deus do céu, isso é terrível, mas eu tenho poucos minutos aqui. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Agora Lucas capítulo 14, verso 16, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e a hora da ceia
mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, na hora da ceia, vinde. É um profeta dizendo isso. É na hora, vinde. Já tudo está preparado. Já foi revelada a palavra. Já foi aberto os 7 selos. Vinde para a ceia. Tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Eu não creio em profeta. Excusando-se. Eu não creio nisso. Mas você foi convidado. Mas eu não creio. Eu não creio nisso aí. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo. Importa ir vê-lo. Presta atenção para você ver o que acontece com o terceiro. Comprei um campo. Importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Aí esse ainda está desculpando. Olha, eu comprei um campo, então você sabe, não posso ir no seu avivamento da mensagem do profeta da era. Eu já comprei um campo, eu pertenço à igreja tal. Você me tem por escusado? Tudo bem. O outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Eu tenho que fazer. Eu tenho ocupação. Eu comprei essa junta de boi agora. Eu preciso experimentar essa junta de boi. Eu rogo-te que me hajas por escusado. Tudo bem. Continue então com os seus bois. Uma hora você morre e os bois ficam aí. Certo? É igual aquele homem das galinhas. Não temos tempo para o seu avivamento. Criamos galinha. Aí o homem morreu, não pôde criar galinha mais. A outra: não temos tempo para ir à mensagem do profeta. Nós criamos uma denominação. Daqui a pouco você morre, a denominação fica aí. E você sabe para onde você vai. O terceiro disse assim, ó: casei. Esse concretizou a coisa. Eu não tenho a ver nada com outro casamento. Esse daqui é o problema, irmão. Para mim, quando eu li isso daqui, esse é o problemático. O terceiro é o problemático. Ele já chegou e ele já estava concretizado. Um dizia: olha, você me tem por escusado porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você me tem por escusado porque eu comprei juntas de boi e vou experimentar. Agora esse outro diz aqui, ó: casei. E portanto não posso ir. Não pediu nem escusa. Esse é o último movimento pentecostal. É o que a gente pode ver. Casei com a denominação pentecostal. Eu não posso ir no movimento do profeta da era. Casei, estou casado. Está casado. Meu Deus do céu. Como que as pessoas não percebem? O casamento te amarra. Casamento é uma amarradura. Se você quer casar para ficar livre, não casa não, rapazinho. Porque a mulher vai falar: hoje eu quero você aqui em casa, você não vai sair não. Eu quero ir na titia, eu quero ir na vovó, eu quero ir na mamãe. Falou? E não adianta você falar: eu sou um homem. Não, você casou, você está ligado. Você precisa fazer uma visitinha assim. Essa mulher, quando ela fala, você precisa escutar ela assim. Tá, eu quero ir ali, sair de perto da família um pouco e ir para longe ali, vamos dar um passeio ali. Tudo bem, agora você casou. Se você não casa, você vai a hora que você quer, você chega a hora que você quer, você é solteirão. Coisa boa. Mas casou, amarrou. Casou, amarrou. Casou com a denominação, amarrou. Mocinha, você vai casar. Agora é diferente. Agora você diz: eu quero ir na mamãe. Ele diz: não, hoje não. Ai, meu Deus do céu, o que eu fui arrumar na vida? Casou. Casei. Não tenho minha liberdade própria. Casei. Me amarrei com alguém. E agora é eu e esse alguém. É nós dois que temos que nos virar, que resolver nosso problema. É nós dois. E assim é exatamente o movimento pentecostal. Quando chegou nessa era final, Pentecostes diz: eu casei. E eu não vou na sua festa. Em outras palavras, eu tenho minha festa. Casei, portanto não posso ir. Eu já tenho minha festa pentecostal, eu já sou casado, falo língua estranha, glória a Deus, curo os enfermos, expulso demônio, aleluia! Estou casado! Esse é o pior que tem. Casei e eu não posso ir. Mas o dono da festa, ele diz: então venha cá. Portanto,
voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo. Vocês não pensam que Deus está bem com os pentecostais, não. É isso daqui, ó. O pai de família, nosso Deus, indignado com os... disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Pega o Osmar, o Cláudio, aquele cego, pobre, aleijado, manco. Põe seu nome agora, minha irmã. Pega aí o Hudson agora, a esposa dele. Vocês aceitam isso? Fazer desse jeito. Aleluia. Pega eles agora. É isso daqui, ó. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Eles olham em nós e dizem: que é isso? Você está cego seguindo aquele profeta? Fala: não, mas Jesus falou que era para nós mesmos. É cego, é aleijado, manco. É tudo. Mas nós pelo menos vamos à festa. Nós fomos os dos últimos dias. Nós não tivemos um convite há 500 anos, não. Nós fomos convidados pelo sétimo anjo. Apenas na última hora, é quase na hora da festa, trabalhadores da hora 1/10, mas está entrando para receber o mesmo salário que Paulo recebeu. Aleluia! E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Não pode encher dos religiosos que foi convidado, mas encha de manco, de gente toda defeituosa. Você viu quando eles convidaram aqui? Foi bons e maus. Pode entrar, eu mudo a vida deles. Vem eles todos atrapalhados, casamento tudo errado. Manda eles entrar. Pentecostal não pode entrar, mas manda amigado vir para a mensagem. Manda eles vir, eu conserto a vida deles. Eu tenho uma mensagem para eles. É esses mancos, esses aleijados, deixa ele entrar. Porque os convidados pentecostais, luteranos e wesleyanos não foram dignos. Não foram dignos. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nem luterano, nem wesleyano, nem pentecostal. Nenhum provará a minha ceia. É assim diz o Senhor. Eles não podem ver isso. Para provar a ceia, você tem que agora começar esse casamento com a palavra. Você casou com a denominação, não pode casar com o profeta, não pode casar com a mensagem do dia. Que o profeta traz o casamento certo para você. Você vai casar com o que o profeta apresentou, o verdadeiro Jesus Cristo. Quer casar com ele, Jesus Cristo? Quer casar? Ou você quer ficar casado com a denominação? Com a denominação você tem que divorciar dela. Divorcia dela. Divorcia dela. Ah, mas se eu divorciar da igreja eu não posso. Divorcia dela. Jesus está dizendo: divorcia dela. Venha. Venha casar comigo. Eu sou a palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos agradecidos pela mensagem da hora que o Senhor tem dado. A mensagem do casamento. Em nome do Senhor Jesus. Fala no coração deste povo, para a honra e glória do seu precioso nome. Perdoa nossos pecados, limpa a nossa vida cada dia, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. E enche-nos mais e mais do Espírito Santo, porque nós sentimos bem de ser esses mancos, aleijados, esses que foram convidados na última hora, para encher a casa do Senhor, para ir fazer parte desta festa gloriosa, na boda do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.